casamento entre duas pessoas, ele tem que ter um terceiro elemento, que eu vou dar o nome de Deus. Mas dependendo da sua fé, esse nome pode mudar. Ele é um ponto de estabilidade que impede o colapso entre dois seres que vivem junto o tempo inteiro. Sem esse eixo, o amor se torna um jogo duro, que pode se tornar destrutivo. Porque amar não é compreender o outro, é aceitar o que ele te revela sobre você mesmo. O seu cônjuge não é um obstáculo para a tua paz, ele é um espelho que te devolve para o seu próprio caos. Por isso o casamento é uma travessia, onde a renúncia não é sinal de fraqueza, é um sinal de transcendência, travessia, como diria João Guimarães Rosa. E aí no esgotamento do eu, o sagrado vem e te ajuda, sustentando o pacto entre duas pessoas. Sem Deus, o amor é só um espelho que pode se quebrar, mas com ele, o amor se torna um vitral composto de cacos, mas que quando bate a luz fica todo colorido. O casamento entre duas pessoas, ele tem que ter um terceiro elemento, que eu vou dar o nome de Deus. Mas dependendo da sua fé, esse nome pode mudar. Ele é um ponto de estabilidade que impede o colapso entre dois seres que vivem junto o tempo inteiro. Sem esse eixo, o amor se torna um jogo duro, que pode se tornar destrutivo. Porque amar não é compreender o outro, é aceitar o que ele te revela sobre você mesmo. O seu cônjuge não é um obstáculo para a tua paz, ele é um espelho que te devolve para o seu próprio caos. Por isso o casamento é uma travessia, onde a renúncia não é sinal de fraqueza, é um sinal de transcendência, travessia, como diria João Guimarães Rosa. E aí no esgotamento do eu, o sagrado vem e te ajuda, sustentando o pacto entre duas pessoas. Sem Deus, o amor é só um espelho que pode se quebrar, mas com ele, o amor se torna um vitral composto de cacos, mas que quando bate a luz fica todo colorido. O casamento entre duas pessoas, ele tem que ter um terceiro elemento, que eu vou dar o nome de Deus. Mas dependendo da sua fé, esse nome pode mudar. Ele é um ponto de estabilidade que impede o colapso entre dois seres que vivem junto o tempo inteiro. Sem esse eixo, o amor se torna um jogo duro, que pode se tornar destrutivo. Porque amar não é compreender o outro, é aceitar o que ele te revela sobre você mesmo. O seu cônjuge não é um obstáculo para a tua paz, ele é um espelho que te devolve para o seu próprio caos. Por isso o casamento é uma travessia, onde a renúncia não é sinal de fraqueza, é um sinal de transcendência, travessia, como diria João Guimarães Rosa. E aí no esgotamento do eu, o sagrado vem e te ajuda, sustentando o pacto entre duas pessoas. Sem Deus, o amor é só um espelho que pode se quebrar, mas com ele, o amor se torna um vitral composto de cacos, mas que quando bate a luz fica todo colorido. O casamento entre duas pessoas, ele tem que ter um terceiro elemento, que eu vou dar o nome de Deus. Mas dependendo da sua fé, esse nome pode mudar. Ele é um ponto de estabilidade que impede o colapso entre dois seres que vivem junto o tempo inteiro. Sem esse eixo, o amor se torna um jogo duro, que pode se tornar destrutivo. Porque amar não é compreender o outro, é aceitar o que ele te revela sobre você mesmo. O seu cônjuge não é um obstáculo para a tua paz, ele é um espelho que te devolve para o seu próprio caos. Por isso o casamento é uma travessia, onde a renúncia não é sinal de fraqueza, é um sinal de transcendência, travessia, como diria João Guimarães Rosa. E aí, no esgotamento do eu, o sagrado vem e te ajuda, sustentando o pacto entre duas pessoas. Sem Deus, o amor é só um espelho que pode se quebrar, mas com ele, o amor se torna um vitral composto de cacos, mas que quando bate a luz fica todo colorido. O casamento entre duas pessoas, ele tem que ter um terceiro elemento, que eu vou dar o nome de Deus. Mas dependendo da sua fé, esse nome pode mudar. Ele é um ponto de estabilidade que impede o colapso entre dois seres que vivem junto o tempo inteiro. Sem esse eixo, o amor se torna um jogo duro, que pode se tornar destrutivo. Porque amar não é compreender o outro, é aceitar o que ele te revela sobre você mesmo. O seu cônjuge não é um obstáculo para a tua paz, ele é um espelho que te devolve para o seu próprio caos. Por isso o casamento é uma travessia, onde a renúncia não é sinal de fraqueza, é um sinal de transcendência, travessia, como diria João Guimarães Rosa. E aí no esgotamento do eu, o sagrado vem e te ajuda, sustentando o pacto entre du
sustentando o pacto entre duas pessoas. Sem Deus, o amor é só um espelho que pode se quebrar, mas com ele, o amor se torna um vitral composto de cacos, mas que quando bate a luz fica todo colorido. O casamento entre duas pessoas, ele tem que ter um terceiro elemento, que eu vou dar o nome de Deus. Mas dependendo da sua fé, esse nome pode mudar. Ele é um ponto de estabilidade que impede o colapso entre dois seres que vivem junto o tempo inteiro. Sem esse eixo, o amor se torna um jogo duro, que pode se tornar destrutivo. Porque amar não é compreender o outro, é aceitar o que ele te revela sobre você mesmo. O seu cônjuge não é um obstáculo para a tua paz, ele é um espelho que te devolve para o seu próprio caos. Por isso o casamento é uma travessia, onde a renúncia não é sinal de fraqueza, é um sinal de transcendência, travessia, como diria João Guimarães Rosa. E aí no esgotamento do eu, o sagrado vem e te ajuda.
sustentando o pacto entre duas pessoas. Sem Deus, o amor é só um espelho que pode se quebrar, mas com ele, o amor se torna um vitral composto de cacos, mas que quando bate a luz fica todo colorido. O casamento entre duas pessoas, ele tem que ter um terceiro elemento, que eu vou dar o nome de Deus. Mas dependendo da sua fé, esse nome pode mudar. Ele é um ponto de estabilidade que impede o colapso entre dois seres que vivem junto o tempo inteiro. Sem esse eixo, o amor se torna um jogo duro, que pode se tornar destrutivo. Porque amar não é compreender o outro, é aceitar o que ele te revela sobre você mesmo. O seu cônjuge não é um obstáculo para a tua paz, ele é um espelho que te devolve para o seu próprio caos. Por isso o casamento é uma travessia, onde a renúncia não é sinal de fraqueza, é um sinal de transcendência, travessia, como diria João Guimarães Rosa. E aí no esgotamento do eu, o sagrado vem e te ajuda, sustentando o pacto entre duas pessoas. Sem Deus, o amor é só um espelho que pode se quebrar, mas com ele, o amor se torna um vitral composto de cacos, mas que quando bate a luz fica todo colorido.